geral. TENEPS, por exemplo, é um exemplo de interassistencialidade. E outras áreas. Então, quando nós falamos em PROEX, em auto-organização para a execução da PROEX, nós temos que o ideal é a pessoa conciliar todas as diferentes áreas da vida. Ok? Mas vocês devem estar pensando o seguinte: mas há momentos na vida, é óbvio, que eu tenho que priorizar mais uma ou outra área, como por exemplo o profissional e as finanças. Então há determinados momentos na vida, eu reconheço, que a consciência ela vai ter que priorizar mais, digamos, o profissional e as finanças. Mas veja, resolvido esse problema, né, ela passa a conciliar todas as demais áreas da vida. Há, por exemplo, momentos na vida que a pessoa precisa priorizar mais a saúde, né? Mas resolvido esse problema, ela passa a conciliar todas as demais áreas da vida. Então isso é o ideal para quem pensa, para quem quer investir na execução da sua PROEX. Ok? Dificultadores na realização da PROEX. Nós temos aí então os intraconscienciais, né? Então nós temos o primeiro dificultador da realização da PROEX, é o autoassédio. Então é aquela pessoa que diz o seguinte, diz para si mesmo: ah, mas eu não posso, isso não é para mim, eu sou um fracasso. Então a pessoa já está se autoassediando, ela está dizendo para ela mesma que ela não pode, que ela não consegue, né, que ela já é um fracasso e que isso não é para ela. Isso é autoassédio, isso é um dificultador na realização da PROEX. Então, antes dela realizar a tarefa, ela já está dizendo para ela mesma que ela não pode, que a tarefa não é para ela. A robotização. Então, vejam, tem pessoas na sociedade convencional, tem pessoas tão robotizadas, mas tão robotizadas, que elas não pensam naquilo que elas estão fazendo. Então nós temos exemplos clássicos na SOCIM, né, na sociedade convencional, que há pessoas que esquecem inclusive os seus filhos dentro do carro, dos carros, né. Isso é um exemplo clássico de robotização. Isso é um dificultador na realização da PROEX. A pessoa não pensa naquilo que está fazendo, né. Ela está, enfim, ela está robotizada. Ela age como se fosse um robô. Esse, então, é o significado dessa expressão. Trafares, traços fardos, que são as nossas imaturidades, os nossos defeitos, aqueles traços que nós ainda não desenvolvemos. Então, nós precisamos investir na superação desses trafares. Por quê? Porque isso é um dificultador na realização da nossa PROEX. Automimese. Automimese, ela pode ser positiva ou negativa. Aqui o sentido da automimese é automimese negativa. O que significa automimese? São as repetições do passado. Então a pessoa ela já vem várias vidas, muitas vidas, ela é artista, por exemplo. Então tudo que ela, com essa profissão, ela já aprendeu tudo que podia aprender nesta profissão. Essa profissão ela não dá mais para a consciência um ganho evolutivo. Então é o que nós chamamos de automimese negativa. Então ela está repetindo aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já fez no passado. E vejam, automimese negativa é a nossa tendência, é repetir aquilo que nós já sabemos fazer. Então isso é um dificultador na realização da PROEX. É diferente de automimese positiva. Automimese positiva tem relação com autorrevezamento multiexistencial. É dar continuidade a um trabalho, né, que foi interrompido nesta vida. Então, dar continuidade na próxima vida a esse trabalho que ela já vinha desenvolvendo nesta vida. Isto é automimese positiva. Autodesorganização. Então, aí entra a pessoa totalmente indisciplinada, né? Isso, obviamente, é um dificultador na realização da PROEX. Acomodação, sedentarismo, né? Proexofobia, que significa o quê? Então ela tem medo das tarefas relacionadas com a execução da PROEX. Então dizer para a pessoa que ela precisa escrever um livro, que isso tem relação com a sua PROEX, então a pessoa muitas vezes tem medo, né, desta tarefa, não pode nem ouvir falar nisso. Então é o que nós chamamos de proexofobia, né?
medo das tarefas relacionadas com a execução da ProEx. Maus hábitos cronificados, que são os vícios de uma forma em geral, que obviamente são dificultadores da realização da ProEx. Dificultadores na realização da ProEx extraconsciencial. Então nós temos aí os acidentes de percurso, né, heteroassédio. O que são acidentes de percurso? Bom, o nome já está dizendo, são acidentes. Então a pessoa vive se quebrando, vive quebrando o braço, quebrando a perna, caindo, se lesionando, enfim, vive se acidentando. Vejam o que eu vou dizer agora. Falta de dinheiro tem relação com falta de reciclagem. Acidentes de percurso também tem muita relação com falta de reciclagem. Muitas vezes a pessoa consegue reciclar um traço importante da sua personalidade, esses acidentes de percurso acabam cessando. Então, acidentes de percurso muitas vezes têm relação com falta de reciclagem. Ok? Amizades ociosas, nós já falamos sobre as amizades ociosas, que é um dificultador na realização da ProEx, mas nós não podemos abandonar e evitar essas amizades. Ao contrário, nós precisamos assistir essas amizades ociosas de uma forma mais coerente e mais inteligente. Interprisão grupocármica. Veja, dependendo do nível de interprisão grupocármica, a consciência ela precisa, primeiramente, atender o seu grupo, porque ela está presa àquele processo, para depois poder desenvolver um trabalho mais avançado. Então, dependendo do nível de interprisão grupocármica, a consciência ela vai ter que realmente priorizar primeiro o atendimento ao seu grupo kármico, né, para se libertar daquilo e poder realizar um trabalho mais avançado. Então, a interprisão grupocármica é sim um dificultador na realização da ProEx. O ideal seria que todos nós já tivéssemos, digamos assim, resolvido todos esses problemas de interprisão grupocármica. Mesologia. Veja, a mesologia aqui me parece que é um dificultador enorme na realização da ProEx. Porque, se a gente olhar para a sociedade convencional, nós vamos perceber que é muito fácil, mas é muito fácil ocorrer desvios de ProEx. É muito fácil as pessoas se deslumbrarem com poder e dinheiro. E isso provoca enormes desvios de ProEx. Então veja, nós temos que, a consciência ela tem que estar mais atenta, né, para a execução da sua ProEx. Então por isso que eu chamo a atenção com relação à mesologia. A mesologia desfavorável, ela pode impactar, pode causar um prejuízo, pode causar um desvio na execução da ProEx. E biofilia monopolizadora, o que nós já falamos, esse é o nome de um verbete, nós já falamos sobre isso, que significa o quê? Que significa aquelas pessoas que são extremamente materialistas, que só valorizam as questões intrafísicas. Isso também é um dificultador na realização da ProEx. Atitudes anti-ProEx. Então nós temos esse verbete também chamado atitude anti-ProEx, é o nome de um verbete. Né? Nós temos aí o alcoolismo, né? Autodesorganização, né? Tudo é atitude anti-ProEx. Carteado, né? A pessoa que passa o dia inteiro jogando carta. Né? Cinefilia, a pessoa que passa o dia todo preocupado só em assistir filme. Né? Colecionismo, a pessoa que passa o dia todo preocupado em correndo atrás de obter objetos para suas coleções, né? Ludopatia, que tem relação com os jogos de uma maneira em geral, sedentarismo, aí entra a acomodação, né? São todas atitudes anti-ProEx, e computador, e-mail, Orkut e blogs. Veja, computador é muito bom, e-mail mais ainda, Orkut e blog também, mas veja, isso tem que ser bem administrado. Se a pessoa começa a perder muito tempo com isso, isso se transforma numa atitude anti-ProEx.
Então veja, computador é positivo, né? E-mail é positivo, blog também, inclusive a Apex possui um blog, né? Isso é extremamente positivo, mas a pessoa não pode perder muito tempo com isso. Se perder muito tempo com isso, isso se transforma, o que é positivo se transforma em negativo, e é o que nós chamamos de atitude anti-ProEx. Ok? Bem, nós temos aí a atitude anti-ProEx, né? Evitar responsabilidades, né? Cultura inútil é uma atitude anti-ProEx. Ah, mas o que é cultura inútil? Nós estávamos em Gramado recentemente, dando um curso de introdução, um curso presencial de introdução, e uma aluna nos fez a seguinte pergunta: ah, mas cultura inútil para mim pode não ser cultura inútil. A mesma coisa para o outro pode ser cultura inútil. Então, cultura inútil é muito relativo, né? Mas veja, cultura inútil, vou dar um exemplo de cultura inútil. A Maria Gabriela pintou o cabelo, né? A fulana colocou um sapato vermelho, né? Isso me parece que é cultura inútil, isso não agrega, né, ao processo evolutivo. São exemplos de cultura inútil. Vigorexia. O que é isso? Vigorexia. Vigorexia é esportes, atividade esportiva de forma exagerada, de forma compulsiva. Veja, praticar exercícios físicos de forma regular é positivo, isso é recomendável, né? Agora, se esse exercício físico se tornar compulsivo de forma exagerada, veja, o positivo passa a ser negativo, é o que nós chamamos de atitude anti-ProEx, ok? Então, vigorexia, na verdade, é um transtorno e é patológico. Profilaxias das ectopias conscienciais. Então, como que a pessoa vai, digamos assim, investir mais, priorizar mais a execução da sua ProEx, né? Então, através o que nós chamamos de profilaxia das ectopias conscienciais. Então, a pessoa ela vai priorizar e investir mais na execução da sua ProEx. De que modo? Ela vai, primeiro, identificar a sua ProEx. Por quê? Porque antes de priorizar, ela vai ter que identificar. Para ela priorizar, ela tem que identificar, obviamente. Então, a priorização, a base da priorização começa lá na identificação da ProEx, que é a nossa próxima aula. Identificação e resultados da ProEx é o tema da nossa próxima aula. Então, identificado, ela vai poder priorizar a execução da ProEx. Para ela priorizar, ela vai ter que se auto-organizar. Ela vai ter que, digamos assim, criar uma rotina sadia, criar uma disciplina saudável, né? Isso tem a ver com auto-organização para ela poder priorizar a execução da ProEx. Ela vai ter que ter vontade decidida, né? Ela vai ter que ter uma vontade inquebrantável muitas vezes. Por quê? Porque no momento que a pessoa começa a investir na execução da sua ProEx, começa a priorizar, ela pode esperar que vai ter muito o quê? Muito que nós já falamos, muita adversidade e muito contrafluxo. Então ela vai ter que ter vontade, né? Vai ter que priorizar, vai ter que se auto-organizar e vai ter que ter muita vontade de ir em frente, né? E ela tem que, por fim, dar continuismo, né? Continuidade e manutenção a esta vontade. Ok? Então, é o que nós chamamos de profilaxia das ectopias conscienciais. Nós estamos encerrando a nossa aula com as nossas atividades extras, né, que são as tarefas da semana. E nós temos dois textos aí, que é a Vivências do Curso Intermissivo, né, para vocês analisarem durante a semana, e testes das 11 perguntas quanto à ProEx. Então, são esses dois textos que estão disponíveis no nosso ambiente virtual para vocês analisarem. E nós temos o nosso fórum de debates, né? E aí nós temos dois questionamentos. Como identificar a ProEx? Então, veja no caso de vocês, né? Caso específico de vocês, né? Quais os instrumentos, quais as ferramentas que vocês
poderiam utilizar para identificar a ProEx de vocês? Então, respondam, mas respondam como se estivessem respondendo para vocês, né? No caso de vocês, quais os instrumentos, quais as ferramentas que vocês utilizariam para identificar a ProEx? E um outro questionamento é como avaliar os resultados da ProEx, né? Será que aquilo que eu planejei eu estou conseguindo cumprir, eu estou conseguindo executar? Né? Como que eu avalio isso? Então vejam, esses dois temas, identificação e resultados da ProEx, serão os temas da nossa última aula. Mas está aí. Então nós pedimos aí que vocês participem do fórum de debates, né? Coloquem suas manifestações, porque isso promove uma interação melhor com o grupo, isso potencializa o curso, enfim, o curso é de vocês, ok? Então nós pedimos que vocês realmente façam o dever de casa, ok, pessoal? E nós temos por último aí a atividade complementar, que é o verbete, né, que nós mencionamos, inclusive nós mencionamos anteriormente, que é o verbete chamado Atitude Anti-ProEx, que é para vocês analisarem durante a semana, ok? Se vocês, durante a semana, surgirem algum questionamento, se vocês tiverem alguma pergunta durante a semana, vocês podem colocar essa pergunta lá no nosso fórum de debates, no ambiente virtual do curso, né, que os professores, eu e a professora Maria Malma, estaremos, digamos, antenados para essas perguntas, ok? Nós estaremos assim disponíveis para responder a esses questionamentos. Muito bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta neste final de aula, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se algo ficou na dúvida, algo não foi muito esclarecido, eu abro esse espaço para vocês se manifestarem. Eu vou aguardar uns instantes. Se ninguém se manifestar, nós vamos encerrar a aula. Ok? Por favor, verificar, pois essa aula de hoje não aparece disponível para acesso dos textos e das tarefas. Ok, André? Nós estamos passando essas informações aqui para o nosso suporte técnico e ele vai verificar isso. Ok? Se for o caso, André, nós vamos te mandar por e-mail essa aula, tá? Se for essa, então tu coloca lá durante a semana. Se isso não for resolvido, eu vou te passar por e-mail esta aula, para você não ser prejudicado, ok? Maurício, gostei muito da aula, obrigado. Tá? Nós é que agradecemos ao Maurício, ok, André? Ok, obrigado então. Tem um ditado, a próxima aula. Vejam, a próxima aula será realizada na próxima segunda-feira, né, às 20h30, com a professora Maria Malma. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: quem dá, agradece. Então, inspirado nesse ditado, eu deixo aqui para vocês o meu muitíssimo obrigado. Boa noite a todos, até a próxima aula.